Claro. Tem que blindar. Isso tá sendo a melhor entrevista. Austin. Vamos lá, Tem que beber. Renato. Essa, por exemplo, é uma estilo Cream Ale. Cada cerveja aqui é uma família diferente. Tá. E agora a gente vai para o Wheat Beer, né? Sim. O que eu vou sentir? Posso usar o mesmo copo, né? Claro. O que eu vou sentir de diferença da Cream Ale, desse rótulo, pro rótulo da Wheat Beer? Vamos lá. Me fala aí um pouquinho da história dessa cerveja. Essa, principalmente, você vai sentir um pouco de diferença no aroma, um pouco na cor, no Toma corpo. aqui, não. E, principalmente, ela... Não, e aí vocês vão servindo. Ah, tem menos espuma ou é impressão minha? É só impressão, né? Impressão. É algo Tem muito gente que louco. sente nada e só bebe. Ai, eu acho difícil, viu? Porque, não, não, dá pra sentir sim. Eu acho difícil. Depois a gente vai fazer uma enquete com a equipe que tá produzindo e tá louca pra beber, de quais o... Vamos fazer essa brincadeira pra saber o que eles... Ele sentiu. Esse aqui é bem na hora. Já dá aquele choque. Esse já vem mais uma cerveja de trigo. Eu tô calculando o tempo aqui porque eu tenho que abrir as 4. Né? Vocês trouxeram 4 rótulos, a gente tem que Você beber. vai Deixa ter eu que ver. fazer esse sacrifício, né? Estamos aqui hoje, né, com o pessoal da Austin. Austin é uma cervejaria artesanal. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E assim, a primeira coisa que todo mundo quer saber, principalmente eu que sou apreciador de cerveja, é como surgiu essa ideia? Tipo, nasceu um dia e falou, pô, hoje a gente vai começar a fabricar cerveja ou foi um processo? Conta aí como que nasceu essa ideia de criar a Austin. Não, a gente já tinha isso em mente. Na verdade, a gente tinha um sonho mesmo de poder fabricar a nossa própria cerveja, de poder tomar uma cerveja de qualidade, né? Tomar a nossa cerveja. E aí a gente, ao longo do tempo, a gente não imaginava que dava para fazer com processo simples. A gente achava que era que nem as fábricas, aqueles equipamentos enormes. Então a gente acabou aqui deixando dormir essa ideia. Só que aí, num churrasco em família, conversando com um dos meus primos, que se aventurou a fazer um curso de mestre cervejeiro, ele começou a contar pra gente que sim, dava para fabricar usando apenas uma panela de 30 litros, um escorredor de macarrão, um biabe, que nada mais é que um coador maior, e um balde fermentador. Então a gente falou, opa, não vamos mais perder tempo. Falei, me dá aqui um link, vamos fazer a inscrição do curso de mestre cervejeiro e nos aventuramos. Então, como qualquer boa cerveja, nasceu de uma coisa familiar, numa coisa do seio da família. E a gente vai falar um pouco sobre sobre todo esse desenvolvimento até vocês criarem a cerveja. Eu tô louco para abrir a cerveja para a gente começar a experimentar. Mas a gente já vai chegar nisso. De onde saiu esse nome? É Austin. Austin. Então é Você carioca segurou? mesmo, é bem estilo carioca. Não, na verdade não. Austin. É Austin, né? A gente Austin. não fala o tam. A Tá. gente morre no M, mas dá uma prolongada. É um nome alemão. Tá. Por que a gente pensou? Aus é origem e Stamm é tribo. Então falou, por que não? Venha para a tribo. Entendi. Por que não Austin? Então todas as tribos são bem-vindas. A tribo rock and roll, a tribo samba, a tribo família, a tribo amigos, happy hour. Desde que esteja Desde junto que a esteja cerveja junto Austin, com a Austin. que é uma cerveja de qualidade. E quando a gente fala de qualidade, aí eu vou trazer o Renan um pouco para a conversa, né? Tá nesse nervosismo e tal. A gente tá aqui com 4 rótulos, né? A Cream Ale, Cunheio. né? Nós temos aqui a Wheat Beer, a IPA, né? A famosa Session IPA. Session IPA e a Red Ale, Isso. né? E eu vi que tem uma sequência. Quando a gente fala de cerveja, essa é uma pergunta do Eduardo, né? São variedades de quê? De receitas, sabores? Como é que funciona essa classificação? E eu já vou aproveitar essa pergunta abrindo a primeira cerveja, porque não é só entrevista. Com Claro. certeza. Eu quero saber se aquela primeira frase que você falou, queria criar uma cerveja de qualidade. E, gente, eu estive num evento que eu tomei um chopp da Austin e tava muito bom.
Tava muito bom. Cheguei em casa bem. E, meu, foi uma festinha ali. Foram 30, 40 litros de chopp. E o chopp de altíssima qualidade. Então vamos lá. Renan, são sabores. Como que a gente pode falar? Como que as pessoas falam? São blends? O que que são essas identidades? Fala pra gente. São estilos diferentes, tá? Cada Nossa. É isso aí. esse Pô, posso ir claro, por servindo? favor. Você Mostra aí, poderia cara. até escolher o copo que você quer, Fica tá à bom? vontade. Ah, dá pra escolher o Dá pra copo. escolher o copo que você Não, mas isso quiser aqui dá, aí. vocês vão tomar um pouquinho Com Sim, certeza. pra experimentar, porque vocês provavelmente vão falar disso aqui com a gente. Quem tá gravando, depois toma, né? tem mais copos lá, Tem mais tá? copo, mas Isso. vamos lá. Fala um Por pouquinho exemplo, dessas variações e me responde. São variedades de receitas, de sim, sabores. Como que a gente classifica isso? sim. Essa, por exemplo, Tem que Tintim, blindar, né? Tem claro. que blindar. Ui, essa tá sendo a melhor entrevista. Austin. Tem Vamos que lá, Renan. beber. Essa, por exemplo, é uma estilo Cream Ale. Cada cerveja aqui Nossa. é uma família diferente. Tá. Então tem corpos diferentes, aromas diferentes, lúpulos diferentes. Essa aqui é a cerveja de entrada, que a gente... Sinto frutas nela. Isso. Você vê um corpo mais dourado, um aroma mais cítrico, floral, um sabor bem diferente das cervejas comuns, tradicionais. Isso. E cada cerveja você vai tendo um nível de intensidade um pouquinho a mais. Esse nível de intensidade é com relação a Amargor, amargor. amargor, cítrico, um pouco a cor também você vai ver, que vai ficando mais cobreada. Mas é certo eu falar que são sabores de cervejas ou são blends? Como que vocês classificam isso no mundo popular? Eu quero... São. Me responde isso aí. Não, são sabores. Sim. Sabores. Sabores, aromas, né? Porque, como ele falou, cada lúpulo traz uma característica. Então, você apreciando, você pode sentir. E é uma coisa muito interessante, porque você pode sentir aí um goiaba, Eu senti o um maracujá. maracujá, Nossa, é Frutado, bom né? entendeu? demais, cara. Que entrevista. Isso. E essa, inclusive, foi a primeira cerveja que nós produzimos. E olha a loucura. Nós saímos do curso. Ah, e tivemos a oportunidade de acompanhar a produção do meu primo, com o pai dele. Então, nós já fomos para o curso com muito, assim, muitas anotações, né? Muito conhecimento, um caderno mesmo. E já compramos uma receita na semana do curso, o equipamento. E no dia depois do curso, nós fizemos o curso dia 17 de março de 2017. Então nós estamos falando de 28 anos já 8 de anos. início. A gente vai Compramos chegar nisso. uma receita de cream ale, foi a primeira, e já se aventuramos no dia seguinte a Nossa, que fazer. delícia. E agora você falou uma coisa que é interessante as pessoas saberem. Eu tô vendo aí alguns tipos de ingredientes. Uma cerveja tradicional, a gente parte do princípio de quais são os ingredientes básicos de uma cerveja. O que que tem aí em todas as cervejas em comum? Você diz as cervejas artesanais ou convencionais? Cerveja artesanal e Artesanal. convencional. Vamos Tá. falar em termos de cerveja, porque Ar- a gente vai chegar O nas básico. diferenças do Tá. artesanal, Tá, né? Porque eu não sinto esse cítrico numa cerveja convencional, certo, perfeito? certo. Agora, uma cerveja, para se considerar cerveja, ela tem que ter o quê? Água, Água, malte, malte. lúpulo e levedura. Você tem isso aí pra gente mostrar pro pessoal? Sim, Coloca, tenho ó, sim. isso aqui é o quê? Vamos lá. Isso aqui é o malte base, que é o malte Tá. Pilsen. É isso que tem na cerveja. Aqui já é uma mescla de maltes, então a gente tem maltes torrados, malte café, Que é isso que vai dar esse... que cada malte confere uma característica para a cerveja. Então, Entendi. assim, eu tenho um malte que vai conferir um aroma de pão, eu tenho um malte que vai conferir, que é o mel, Entendi. traz algo diferente para a cerveja. O que vai me trazer mais corpo, mais espuma para a cerveja. Aqui tem outros, Esses são né? tipos de maltes, então. Isso. Então, tudo isso Porque aqui é um... toda receita, ela utiliza o malte base e aí ela utiliza os maltes especiais. No Legal. caso, esses daqui. Esse aqui é o lúpulo. Esse tem cheiro mesmo. E aí eu vou porque- pedir para você Nossa. tirar. Tirar? Cheirar não, você pode até pegar se você quiser. Não, não. Mas assim, para você
Sentir o cheiro. Eduardo, eu acho que a cerveja que tem muito lúpulo, pra mim, fica uma cerveja enjoativa, mas isso é muito do gosto de quem tá Sim, apreciando. Sim. sim. Essa cerveja aqui eu tomaria a tarde toda. Uma cerveja equilibrada, um cítrico bem suave, Certo. super gostosa. O lúpulo, eu acho que ela já me dá aquele. É aquele um Exato. copo. É quando você vai pra uma cervejaria, você pede uma taça ou um copo e ela é suficiente. Eu acho legal. Mas é muito cheirosa, né? Sim. E Nossa. aí tem pessoas que quando têm a oportunidade de ver o lúpulo de pertinho, elas remetem uma memória lá da infância. Nossa, isso me lembrou aquele cítrico da laranja que eu ia lá no pomar da minha avó, no sítio, que eu ficava lá, né, degustando. Por quê? Porque ele é um ingrediente principal. Ele é o Entendi. tempero, ele condimenta a É ele que cerveja. vai dar o. Ele dá aquele toque final. E aí, o que você falou é interessante, quando você fala cerveja muito lupulada, assim, tem gente que aprecia, tem gente que não. É o que você falou, é o que a gente busca, o equilíbrio. Então, a gente busca equilibrar todos esses ingredientes para que não chegue nisso que você falou, fique enjoativo, fique pesado, Então, né? essa cerveja IPA que eu vou tomar, ela tá super equilibrada. Super Sim. equilibrada. E aí, uma pergunta que a gente faz: vocês trouxeram 4 rótulos. Gostei dessa palavra, são 4 rótulos. Não vou nem falar em sabores. Certo. Hoje a Alstom, ela tem quantos rótulos na sua na sua carteira de negócios? São quantos rótulos? 14. 14 14 rótulos? rótulos. Cara, e como faz para ter criatividade para desenvolver cada rótulo? Como que funciona essa criação desse sabor? É todo esse cuidado, esse preparo, desde as escolhas dos insumos, dos maltes. E já vou falar desde já, a Alstom não economiza em maltes. Tanto é que você pode ver aqui a variedade de maltes que nós temos. É isso que é o diferencial. E naturalmente esse diferencial ele vai ter impacto no valor do produto final, né? Sim. E aí a minha pergunta, quando eu enxergo esse mercado cervejeiro, tá? Onde você tem uma gama de produtos de um custo muito barato, né? De marcas aí low cost, e você tem a cerveja artesanal. Quais são as principais diferenças? São públicos diferentes? Quais são, quando eu falo de diferenças, é com relação ao consumo. Qual que é a diferença básica de um bebedor de cerveja convencional e um de bebedor de cerveja artesanal? Existe essa diferença? Tem sim. É um público mais seletivo. Hum, Então, ele busca ter uma experiência diferente. E digo, a gente ainda tem que levar mais essa cultura da cerveja artesanal, porque tem muita gente que não conhece ainda. E quando você tem a oportunidade de apreciar uma cerveja equilibrada, né, com todo esse cuidado, você vai ficando cada vez mais seletivo. Então tem sim, tem uma diferença. e isso é verdade, eu vou ser sincero, eu tomei uma cerveja, um chopp, um desses dias aí. E ontem eu fui pegar uma latinha. Pô, parecia que você estava tomando. Diferente, né? Nossa, cara. É perceptível essa mudança. E aí, Renan, essa aqui eu já experimentei. Nossa, tá muito legal essa entrevista. Vou deixar aqui fechado. Desculpa. E agora a gente vai para o Wheat Beer, né? Sim. O que eu vou sentir? Posso usar o mesmo copo, né? Claro. O que eu vou sentir de diferença da Cream Ale, desse rótulo, pro rótulo da Wheat Beer? Vamos lá. Me fala aí um pouquinho Claro. da história dessa cerveja. Essa principalmente você vai sentir um pouco de diferença no aroma, um Tá. pouco na cor, Eu vou no tomar aqui corpo. pra... E principalmente ela. Não, e vocês vão servindo. Ah, tem menos espuma ou é impressão minha? É só impressão, né? De pressão. E principalmente que ela tem trigo, né? Essa É tem uma cerveja trigo. de trigo. Só que ela é uma cerveja americana. Então ela utiliza lúpulos americano, porque o lúpulo, Isso. existe uma variedade de lúpulos. Então eu tenho desde lúpulos alemães, americanos, ingleses. Sério? Vamos Então brindar eu toda vez que a gente for abrir uma seleciono. nova? Com certeza. Ixi, então eu tô calculando o tempo aqui porque eu tenho que abrir as 4, né? Vocês trouxeram 4 rótulos, a gente tem que Você beber. vai Deixa ter eu que ver. fazer esse sacrifício, né?
Então a gente seleciona tudo É uma isso. cerveja de trigo. Dá pra sentir, ela é diferente, ela é bem mais suave. Ela é diferente da Weissbier de trigo, né, Tá. que tem o cravo e a banana, né. Que é um dos rótulos de vocês. Também, Também. Mas dá também. pra sentir o gosto da banana? Sim, Sim. sim, É, não, eu não sou chegado sim, nesse. nesse Mas, paladar. agora vamos supor, a anterior. Ah, gente, é muita curiosidade. Eu sou um cara curioso. Eu senti as notas do maracujá, mas você disse que Certo. outra pessoa pode sentir outras notas. Não significa que vai maracujá na receita ou vai maracujá na receita. Não, isso quem traz é o Hum, lúpulo, hum, entendeu? Então, assim, é uma coisa, assim, muito interessante, porque, como eu falei, existe uma infinidade de lúpulos e ele pode trazer desde herbal, né, notas de herbal, um frutado, ele pode trazer floral, cítrico. E aí tem pessoas que sentem um goiaba, tem pessoas que sentem um maracujá, tem pessoas que sentem até laranja. É e algo tem muito gente que louco. sente nada e só bebe. Ah, eu acho difícil, viu? Porque não, não, dá para sentir sim. Eu acho difícil. Depois a gente vai fazer uma enquete com a equipe que está produzindo e tá louca para beber, de quais o. Vamos fazer essa brincadeira para saber o que 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 eles. ele sentiu, Esse né? Certo. aqui vem na hora. Já dá aquele choque. Esse já vem mais uma cerveja de trigo. Sim. Muito legal, muito legal. E Priscila, uma pergunta, né? É, como você diz na entrevista, começou com um sonho, já era um desejo, e vocês foram. Essa ideia, eu admiro essa ideia de empreender, porque é do zero. Né? A gente estava até estudando que o DNA ele foi criado porque a gente quer contar histórias. Sim. E a coisa mais gostosa é contar a história de empreendedores. Empreendedor é diferente de empresário. Empreendedor é aquele que começou do zero. Sim. Começou com um sonho, com um estudo, com aquela vontade, e começa a fermentar, igual uma cerveja, né? Começa a Com fermentar e certeza. do sonho vira isso aqui, ó. Um rótulo muito bem feito. Aí você começa a se preocupar com a marca, né? Ó, até me arrepia, porque a marca ela tem que se identificar com o público. E eu acho que o empreendedor é um cara que assim, Deus olhou para ele e falou assim: ó, você vai ser um ser abençoado. Vai sofrer pra caramba, mas vai ser um ser abençoado. E quando que você percebeu, né, que você poderia transformar esse negócio de sonho, de hobby, né? Ele começou com hobby? Como ele já começou com hobby? Como que iniciou a primeira cerveja e vocês desenvolvendo esse hobby? Como que começou como um hobby? Sim, começou como um E hobby, aí? se aventuramos, como eu falei, no dia seguinte, e aí foi um perrengue, porque a gente não sabia se estava fazendo todos os passos certinho, e assim, o que que vai dar, porque se acontecer alguma coisa, vai pro lixo, né, você compromete a cerveja. Sim. Então, assim, foi aquela loucura, mas mergulhamos de cabeça. E aí, fomos num churrasco, primeira oportunidade de churrasco de família, levamos a cerveja, tivemos que esperar, né, o tempo de ficar pronto, que é no mínimo aí 40 dias. 40, então um processo Sim, de produção de uma cerveja dura na faixa de 40 dias. 40 E dias. cada produção dá quanto de litragem? Então, a gente começou com 20 litros. Tá. 20 Então vamos lá. litros. Então depois de 40, vamos voltar para a história. Depois de 40 dias vocês foram lá. Abrimos a nossa cerveja, Ah, se surpreendemos e vamos levar no churrasco. O pessoal falou: "Nossa, mas foram vocês que fizeram?", né, tipo assim, foi aquela surpresa. Sim, fomos a gente que fizemos. E aí nisso, "Nossa, mas a cerveja é muito boa, né, por que que vocês não pensam em ah, expandir, né?". aham. E aí, depois disso, a gente ficou pensando: "Por que não?", né, já que a gente tá tendo os feedbacks, né, positivos, por que não pensar num negócio? Mas nunca deixou de ser um hobby. Né, Entendi. eu sempre falo, e ele Sim. acompanha sempre, que é um prazer você estar lá brincando de alquimia, mexendo com os ingredientes, podendo, sabe, Então vocês são alquimistas da cerveja. alquimistas da Que cerveja. legal, cara. E assim, e quando e é um quando eu falo da cerveja,
eu remeto um pouco a cerveja a uma questão cultural, uma questão Sim. associada meio a nós homens, ao futebol, ao Churrasco, família. churrasco, tudo mais. E uma coisa que é legal, e é por isso que o DNA Cast é diferente, é que a gente trouxe aqui na mesa uma mulher cervejeira. E sendo uma mulher cervejeira, com a identidade de levar essa marca para frente, ainda há muito preconceito, ainda é um mercado muito de homens. Como que você, ou você não sente absolutamente nada e adora fazer cerveja e vai para frente? Já sentiu algum desafio por ser mulher à frente de uma cervejaria? Olha, eu já ouvi relatos de mulheres que sofreram sim preconceito por serem mulheres cervejeiras, mas eu nunca senti um preconceito. Existe sim, se a gente observar, existe Sim. sim o machismo, né? Mulher, tipo, se a mulher dá conta ou não de fazer cerveja. Eu sou a prova disso, né? Então, assim, eu nunca sofri preconceito, pelo contrário, todos os cursos que eu participei, eu sempre recebi elogio, parabéns por você estar aqui. Todos os Legal. workshops que eu fiz, assim, as pessoas falavam assim: olha, é muito bom te ouvir, você traz, assim, uma paixão de falar de cerveja, de produção, você passa pra gente propriedade, conhecimento. Olha, continua assim. Então, assim, eu nunca senti que houvesse um preconceito com relação a mim, entendeu? Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser uma mulher cervejeira. Que legal. E assim, agora olhando para o teu público, tá? Você como empreendedora mulher, perfeito, dona de si, sabe o que está fabricando, sabe o que está fazendo. E como convencer a mulherada a tomar cerveja? Porque naturalmente o público feminino é um público que aprecia mais um vinho, uma caipirinha, um Algo mais gin, doce. algo Bebida mais doce. doce, né? Sim, E como que a Austin. Tô falando tá top. falando É porque Perfeito. na top. hora que eu tiver Na nessa, velho, última, eu Isso. já vou estar falando alemão, Você inglês. já vai estar falando alemão. E assim, como que vocês cativam esse público feminino? Como que a cervejaria Austin está buscando captar esse tipo de público? Porque é um desafio, É um com né? desafio, certeza. com É, certeza. é muito comum quando você está tomando uma cerveja, a mulher normalmente ela já cria essa resistência ao consumo, Sim. né? E quais são as estratégias para convencer esse público, e aí público feminino, fica atento, para tomar cerveja? Olha, eu tenho até uma situação, eu acredito que é manter a nossa essência. E de uma pessoa que inicialmente apreciava só a Weissbier, Que é de trigo. que é de trigo, que tem o Ótimo. cravo e a banana, que eu particularmente não sou fã, porque o meu paladar tem essa questão também de paladar, que o paladar pode mudar. Tem gente que fala assim: ah, você tem chopp de vinho? Não, a gente não produz porque a gente não tem um público para isso. Né? O nosso público não é apreciador de chopp de vinho. Mas mulheres gostam muito de chopp de vinho, Isso é verdade. né? Gosta muito. Porque é uma bebida mais doce. Então, essa pessoa, ela se permitiu experimentar. No início, estranhou Sim. bastante, mas aos poucos foi mudando o paladar. E hoje, a preferida dela é essa aqui, Essa que a Session gente vai IPA. fazer esse Isso, processo, né, de entendeu? segurar na boca. E deixa eu te fazer uma pergunta. Pô, pensando nesse público feminino que gosta de um chopp de vinho, né? Eu posso procurar uma cerveja que tenha umas notas de uva ao ponto de buscar atender esse público? Existe dentro desses 14 rótulos, rótulos que são voltados mais para o público feminino ou não? Mais Com docinhas? certeza, com certeza. Nós temos a Brut IPA, Como? Brut IPA, Blut IPA. IPA, E como que é essa que cerveja? ela harmoniza, equilibra o lúpulo de uma IPA, né, o amargor de uma IPA, Tá. Com vinho. com frisante. Ela lembra um Ah, frisante e ela traz uma levedura meio que lembra uma uva, né? entendi. Então, assim, você consegue equilibrar. Então, assim, você tem aquele frisante. Então, assim, é bem interessante. Uau. Nossa, essa cerveja é boa, hein? Sim. Gente do céu.
Estamos com a Alstom aqui no DNA Cast. Eu tô muito feliz, cara, porque cada cerveja que eu tô bebendo, eu tô tendo uma experiência diferente. Que delícia isso, cara. Tá sendo muito legal. E vamos falar um pouco do plano de negócio, né? Ok, Né? Já ficou claro que assim, uma empresa, porque você já deixou de ser um hobby, uma empresa que ela tem 14 rótulos, certo. isso já se transformou no negócio. Em que momento, Priscila, vocês perceberam? Eu tô focando mais a Priscila, Renan, Sim, não é sim, porque eu não pode. gostei de você, não, é porque é assim, tá vibrante. Entendeu? Certo. E assim, você interrompe a hora que você quiser. Se tu tá bebendo pra caramba aí, que eu tô vendo, mas você vai interrompendo e vai compartilhando, tá? Só para o Renan é um braço direito e esquerdo e dá aí suporte pra Priscila. Priscila, é, aí foram no aniversário, o pessoal adorou a cerveja, entraram no carro e aquela fermentação continuou. Cara, olhou pro lado e falou: será que a gente tem um negócio nas mãos? E aí, como que foi a escalada do primeiro rótulo pro segundo rótulo, pro terceiro rótulo? Como é que foi isso de maneira assim? E aí, para mim, isso já é a abertura. Aí já deixou de ser hobby, né? Aí Sim. isso virou um negócio. Em que momento que vocês viraram a chave e falaram assim: temos um negócio na mão? Olha, levou um tempinho, porque a gente ficou se perguntando: será que é mesmo um negócio? Nossa, Como que a bom gente demais. vai tocar? E vem aquilo que você falou do empreendedor. Nós não fomos educados para ser empreendedores. Isso é verdade. E isso é Brasileiro não é. desafiador. Cara, isso dá um corte lindo, porque Isso isso é é verdade. desafiador. E aí eu te falo que você encarar isso é muito difícil, porque você não tem as habilidades necessárias, você não consegue aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu sempre digo, o Márcio sempre falou que ele ouvia na faculdade que cavalo de Napoleão não passa duas vezes na sua frente. Isso é verdade. Então você não pode desperdiçar oportunidades. E aí você apanha muito, né? Porque vida de empreendedor não é fácil. Eu tive a oportunidade de participar do seminário Empretec, que é um dos maiores da América Latina, né? Patrocinado pelo Sebrae. E eu costumo revisitar todos os dias esse comportamento. São vários comportamentos de empreendedor. E não é fácil. Então aí a gente pensou, vamos tocar, somos só nós dois, né? Ele é o nosso braço direito em eventos, nos auxilia, mas diariamente somos só nós dois. Então eu sou desde uma produtora, eu sou uma limpadora, eu sou uma escriturária, eu sou uma Uma compradora, eu faço envasadora, logística, você que vai nas né? Eu feiras, sou a. Oi, não entendi. a que vai nas Sim, que feiras, vai nos nas feiras, eventos, que faz a compra. que divulga a Então, assim, marca. eu tenho. Sou divulgadora, são vários papéis. Eu digo que nós somos, assim, uma arabarista, né? Tentando se equilibrar. Com E vários isso é muito pratos. desafiador. Inclusive, também, como que você concilia isso? Tendo uma família, tendo dois filhos, né? Porque, assim, eu toco a maior parte da cervejaria. E o Márcio, que é meu esposo, ele tem o trabalho dele. Então, as produções nós realizamos aos finais de semana. E assim, é no mínimo 6 horas ali, full time, com toda a dedicação, comprometimento, né? Sempre acompanhando. Então, você acaba deixando a família de lado, né? E aí, a gente faz outros procedimentos durante a semana à noite, que é invase e carbonatação. Então, é muito desafiador ser um empreendedor, né? E aí, a gente pensou. No atual momento, no atual cenário, a gente precisa do quê? De forças, né? De investidores, né? Dividir braços para que a gente consiga, né, expandir, E escalar o crescer mais, negócio. escalar o E é negócio. nesse pensamento, hoje, quais são os planos da Alstom para escalar? Hoje vocês produzem. Como que mede o mercado cervejeiro? É em litros produzidos ou é comercializado? Como que hoje vocês medem o negócio de vocês? É por litro de cerveja produzida? Sim, hoje nós somos o que é chamado uma homebrew, né? Uma cervejaria em casa. Home Brum. Isso. Brum, é isso? É, homebrew, né? Tá. Homebrew.
Isso. Uma cervejaria em casa. Então, nós somos muito pequenos em relação a outras cervejarias. Tá. Estamos caminhando com passos curtos para chegar numa nano-cervejaria, uma cervejaria cigana, porque o que difere, Ah, né? fala um pouco dessas classificações. Então, hoje vocês estão numa posição como homebrew, Isso. pela quantidade de litros que vocês produzem. Na verdade, eu não sei nem se a gente entra nessa classificação ainda, Tá, porque é muito pequena a tá. escala, né? Então, não sei nem se chega nessa classificação, mas existe as nano-cervejarias, existem as cervejarias ciganas, que você não precisa ter um espaço ali, um prédio, uma fábrica. Não, você vai num terceiro que produz Ele a sua produz e cerveja. invasa a sua Isso, cerveja. então a gente está caminhando para Ah, chegar uma numa cervejaria dessas, cigana. né? Que aí é a partir de aqui de 5.000 litros, eu acredito, né? A gente hoje é muito pequeno. Então, como eu falei, a gente está indo em passos curtos, a gente sempre acompanha aí o mercado, né? O nicho de mercado, sempre com o pé no chão. Tem um amigo, um grande amigo, que é o Vander Grangeiro, ele fala assim, que ele é um consultor financeiro, ele fala assim, aos passos curtos, né? Você consegue depois alcançar a longevidade. Então, a gente não é tão arrojado assim, porque a gente não quer ir em busca do Oceano Vermelho, né? O Oceano Vermelho a gente está cheio. Tá mesmo. A gente quer ir em busca do Oceano Azul. Então, é isso que a gente procura fazer. A gente tem metas, sim, mas são metas curtas. A gente respeita o calendário, né? E futuramente a gente tem plano sim, porque o que que acontece? Todo cervejeiro tem um sonho. Você visualiza a sua fábrica. Você visualiza mesmo, né? Os Fábrica com equipamentos. pub de fundo. Sim, você visualiza. Eu até tenho o desenho da minha, que é uma oca. Tá até numa maquete. Sério? Que Sério, delícia. né? Então você visualiza. É um sonho. E aí você projeta. Então a gente está caminhando. Por isso que a gente fala que no atual momento, braços e forças seriam algo muito necessário para a gente expandir. Putz, que da hora. É assim, é gostoso porque uma das empresas que nós temos, ela também está completando aí esse ano, acho que 8 anos. Pô, e para começar, a gente Parabéns. vendeu uma casa. Você Olha, vende uma casa, você investe e você não sabe se de fato aquilo vai te retornar. Você com acredita que certeza. sim, Sim. né? E na época, eu e a minha sócia, a gente acreditou tudo naquele projeto. E eu lembro, cara, foi muito legal, eu tava lembrando isso hoje, quando a gente falou assim, cara, quando a gente vai faturando X, pô, a gente já vai estar bem pra caramba. E quando a gente olha esse X hoje, fala, caraca, velho, olha como. E aí Muda, é algo que eu acredito muito na questão divina, de Deus abençoar, com mas também o certeza. esforço do ser humano. E assim, o empreendedor, Priscila e Renan, ele não pode acordar todo dia igual. Não Não. pode. Todo dia tem Não que vir pode. uma ideia boa, todo dia tinha Tem que vir o uma estratégia boa, né? conhecimento. A minha sócia, ela é meia doida, então todo dia ela tá pensando numa tecnologia nova. Eu tô aproveitando o podcast para dar um resultado, para dar Sim. já para dar um recado, mas todo dia, cara, todo dia, não adianta você achar que você tem um negócio, ai, agora tá ó. Não Tem que se existe acomodar, isso, né? né? Não Não existe. pode, Não pode, cara, não existe, não não tem como. pode. Ai, tá maravilhoso. Não, por quê? Porque é o que você falou. Se você não tiver inovando cada dia, o Sim, teu barquinho ele vai te direcionar para o Oceano Vermelho. E cada dia o seu barquinho, porque o barquinho ele é uma linha tênue entre o sim, Oceano Vermelho e o Oceano Azul. sim. E o empreendedor, às vezes, na vontade de alavancar, ele naturalmente ele acaba indo No para o vermelho. vermelho, no vermelho. O comercial também. Eu sou comercial. E aí vem a Sim, estratégia, vem a inteligência, vem a sabedoria e fala: não, não, vamos por esse caminho, porque nós temos um oceano azul que nos dá sim. uma. A Exatamente. E eu acho trilha, que isso que eu acho legal, porque isso é planejamento estratégico. sim. Isso é você poder pensar o negócio. E eu acho que é isso que faz a diferença. Então, quando eu olho, e desculpa, não sei se você é nano, se é cigano, se não é, mas, pô, vocês têm Ainda 14 não. rótulos. Por, é,
Hoje, qual que é o rótulo que gera mais negócios? Qual que é hoje o carro-chefe de vocês, assim, em termos de produto? Green É Ale, o cream, Session tá? e acredito que a Red Red Ale? Ale. Vamos beber. Vamos ver se ele é Com bom certeza. mesmo, né? E a questão é o seguinte, uma das coisas que eu tô percebendo nessa mesa, Priscila e Renan, e aí eu vou fazer uma pergunta para... Nossa, que cor de cerveja é essa? Olha a diferença. Essa aí é a. Ela é mais âmbar, mais, Mais né? âmbar. Mais Você âmbar, fala mais. bonito, hein, É. Aquela Priscila? cor Você se preparou cobreada, mesmo. Por quê? ruiva. Aí eu vou te dizer por Ô, não quê. servi vocês, mas que falta de Opa. educação. Mas por que ela tem? Porque a gente utiliza um malte específico para trazer essa cor, essa, né, Achei muita para espuma, né? cerveja. Isso, conforme você põe, você consegue mais espuma ou menos. Mas você percebe a diferença de cor dela, né? É uma cor... Ela Nossa, chega Mais intensa. que a linda. ser uma cerveja mais. Puxa mais pro Austin, vermelho. a cerveja da Garoto família e da propaganda. Vamos tribo. brindar? Vamos blindar, cara. Que delícia de entrevista. Agora, sente. Sente o aroma. Nossa, ela tem um amargor gostoso, né? Ela vem um amargorzinho, mas um amargor que ela desce... Então, essa é uma inovação. Que nós criamos uma cerveja bem equilibrada. Porque as pessoas falam, mas e a água que você utiliza? É água mineral? É água da torneira? Água filtrada? A gente utiliza uma água filtrada e a gente tem um sistema lá de água purificada, que a gente lava os utensílios e tem de água filtrada. Então você usa hoje uma água filtrada. Água filtrada. Mas eu vou te Produto falar uma filtrado com coisa. produto certificado TS4. Certificado Mas eu apenas vou te produto falar uma Inmetro coisa. TS4. Pode Não continuar. adianta você utilizar uma água mineral se você não equilibrar as outras coisas. Porque você vai ter uma Nossa, é bagunça. gostosa. E aí eu te falo, qual é o diferencial da Austin? É isso que você tá sentindo. Nós tomamos 4 rótulos e os 4, eles vêm... O paladar, ele fica gostoso. E olha que legal. A cerveja tá aqui, ela tá esquentando. Mas você vê a qualidade do sabor? Sim. Se você fosse tomar uma cerveja tradicional, quente, temperatura ambiente, esquece. Você sabe que uma vez eu estava lá em Hong Kong e eu pedi uma cerveja Endinger. E a cerveja lá, eles me serviram, não sei nem se pode falar o nome, depois é qualquer coisa o produtor que se vê. E veio aquela cerveja de 500 ml, porque eu estava em Hong Kong, longe da mulher, não vou tomar um copinho, eu tomei o copão, né? Certo. E ela veio na temperatura. Eu Do falei, mano, não ambiente. tô acreditando, mano. Eu não tomo cerveja quente. Certo. Quando eu bebi a cerveja, deliciosa na temperatura. Sim. Então, o paladar do brasileiro é associar de que a cerveja tem que ser gelada, mas E o existem... clima também, né? E tem o a questão clima. do clima, Na né? Europa, E eu né? posso te falar uma coisa. O brasileiro realmente ele gosta de apreciar a cerveja bem gelada. Tá. A gente tem uma faixa de temperatura para estilos. Então, por exemplo, uma Lager, né, uma cerveja Pilsen, você pode tomar ela bem gelada, né, de 0 a 4 graus, porque ela é muito refrescante. Agora, você imagina no calor que faz aqui no Brasil, 29, 30 graus, você tomando uma cerveja sem gelo ou um não. refrigerante sem gelo. Não dá para encarar. Não, vai. Entendi. Na Então é uma praia. questão do clima. Isso. E aí, o que acontece? Essas outras cervejas aqui, você consegue apreciar de 5 até uns 7 graus, né? Essas outras aqui, você já consegue apreciar de 7 a 10 graus. Por quê? Você viu complexidade de aroma, de Uhum. sabor. As stouts e as porters, que são cervejas que levam maltes torrados, malte de café, se você tomar essa cerveja muito gelada, você não consegue identificar essa complexidade, entendeu? Entendi. Então, se você tomar numa temperatura de 10 graus, você consegue sentir essa complexidade de maltes, de aromas. Então, é isso que a gente, né, analisa e sugere, né, para a pessoa. Aí vem uma coisa interessante. Nós estamos apreciando aqui 4 deliciosas cervejas. Certo. O produtor tá ali com
Salivando. Nossa, cara, eu acho que ele deve estar, tipo, querendo agilizar a finalização para poder beber, Claro né? que Lógico. não. Não, eu tô falando não é da gente não, é de quem tá Aham, gravando. É certo. de quem tá De gravando. quem tá Quem tá ali, e eu tô gravando. bebendo, não é mais, eu tô bebendo porque eu tô gostando, mas é mais para provocá-los, Certo. né? Eu vi aqui que, além das cervejas, Priscila e Renan, eu tô vendo aqui essa questão do pão e de um sabonete. Eu queria, Renan, que você me falasse essa questão da cervejaria sustentável, né? Que é uma das marcas também da cervejaria de vocês. Sim. E aí eu queria saber a relação da cervejaria sustentável para esses produtos que estão aqui. Posso falar e ele Lógico, Lógico, complementa? claro. é que o Renan tá bebendo pra caramba, né? Nada. Mas fica à Eu vou falar vontade. pra ele dirigir, viu? Ah, Ainda então bebe tenho que ir menos. pra Embu-Guaçu. Ah, se beber, não dirige. Ó, é o seguinte, a nossa cervejaria é sustentável porque ela é produzida com geração de energia solar, então a gente tem um selinho aqui, tá? Olha que Nós temos legal. uma usina, que é a usina Alstom, né? Que é produzida por geração de energia solar através de placas, né, Que solares. legal. Isso. Nós também reaproveitamos o malte e nós já temos uma collab, né, uma parceria que reaproveita o nosso malte para produzir esse pão. Pode abrir, tá? Porque eu Eu ia, trouxe eu ia para te pedir degustar. isso. Inclusive, esse pão é feito dessa cerveja, então não tem prazer maior do que você apreciar uma cerveja e um pão produzido do malte dessa E esse cerveja. pão foi produzido pela Saguá. Saguá. A Saguá é uma confeitaria, né, que ela é especializada em geleias, bolos e também pães, Fica onde essa empresa? em Bugaçu, Legal, tá? legal. E você falou do sabonete, né? O Uhum. sabonete é da Igarapé, que Aqui, produz pessoal. cosméticos sólidos, que vem de encontro tanto a Saguá e tanto a Igarapé, é o encontro de artesanal, então é tudo muito artesanal. Hum, E visando sempre o autocuidado sustentável. Então, tudo muito sustentável, buscando matéria-prima do Amazonas, enfim. Vale a pena uma nossa. conversa, vale a pena realmente uma conversa com a Saguá e com a Igarapé, Eu vou falar para tá? minha equipe de negócios, né? Procurar o contato. Depois você passa o contato. Vamos Sim, trazer eles aqui para a gente falar passo um sim, pouco. Nossa, esse pão tá maravilhoso. sim. Hum, E aí, você sabendo que esse pão é da cerveja que você está apreciando, que olha, delícia de é um pão. prazer, não tem outra Luciana do céu. sensação. A Luciana que conseguiu essa agenda, né? Ela tá de parabéns. Que coisa boa. Não só de metro a gente vive, mas de pão e cerveja. Com certeza. Nossa, gente. Muito Eu bom, não sei nem né? se pode falar assim com a E o boca do jeito que eu tô sabonete pode falando. Eu nem tô verificar. olhando pra produtora porque E ela vai ó, me eu chamar a trouxe um atenção. pão pra você e esse Ah, sabonete é não. seu, Esse sabonete tá? é meu? Pode Hum. olhar, pode sentir Vamos abrir, o vamos cheirinho, prestigiar pode então. Pessoal da prestigiar. Igarapé, vem aqui contar a história de vocês. Eles são gente boa? Muito. E É. é assim, é a mesma sintonia que a Austin, sempre Olha que buscando charme, a gente. sustentabilidade. É uma cerveja mesmo, você pode verificar que aqui foi eh, imitando aí o Só não corpo da pode cerveja. comer como se Não, fosse um não tablete dá de para cerveja, comer. né? Parece um doce até. Olha aqui. E é cheiroso, hein? Mas vale a pena A mesmo Igarapé fica uma. onde? Ela fica aqui em São Paulo mesmo, Legal. eu não me recordo da região, mas tanto a Saguá como a Igarapé são empreendedores de um grupo que eu participo, porque como você falou, ser empreendedor é desafiador, então a gente tem sempre que ir em busca de conhecimento Igarapé e Alstom. Muito legal. e a gente também participa do grupo A Saga, Novos Negócios, que é um grupo de empreendedores, muito interessante também, e eles fazem parte, então vale a pena uma conversa com Então, nesse eles. grupo, a saga é proibido tomar outra cerveja, senão a Alsta. Sim, com certeza. É. E vamos lá. Quando a gente fala de cerveja, a Alsta é uma cervejaria artesanal. Certo. Tá aqui. Em que momento você se diferenciou de uma cervejaria artesanal para uma cervejaria caseira? Caseira é aquele realmente o
o iniciante, tudo mais, ou o artesanal e caseiro é a mesma coisa? Eles caminham junto, Tá. né? Porque para ter artesanal, você tem que ter no rótulo aqui, né? Algo falando que é Sim, eu tô até vendo. artesanal, que é Uhum. caseiro. E a gente segue, aí eu vou te falar que a gente segue a lei de pureza alemã, né? Que é a de 1516. Eu não vou saber falar aqui em alemão, não vou arriscar, mas é uma lei que ela Da pureza. estabelece que a cerveja ela seja feita à base de água, malte, lúpulo e levedura, sem adição de adjuntos, que a gente vê nas cervejas convencionais, que é o milho, que é o arroz, né? Sem conservantes, sem estabilizantes. Então a gente segue essa lei, né? E também nós temos a outra linha. Então você pode observar aqui que a gente tem a linha Rain, Tá. né, que segue essa lei, Ah, entendi. e eu no momento hoje não tenho a linha Besondere, que é uma linha que a gente segue com especiarias, né. Está lá em produção, mas nós temos a Porter e a Stout, Cervejas que são escuras. cervejas que a gente tem adição de especiarias. A gente não tem só o malte que confere, por exemplo, nozes e avelã. A gente tem a própria especiaria. E aí a gente faz um tratamento para que a gente, no momento lá de adicionar essas especiarias, tire totalmente o óleo, ou a maior parte, porque o óleo ele interfere na espuma da cerveja. Entendi. Então tem todo um cuidado, um processo, e a gente tem essa cerveja que vai maltes torrados, malte café, malte chocolate. Não consegui trazer hoje porque está em produção, né? Como eu te falei, tem o tempo certinho, né? Mas nós temos essa linha que é a Besondere, né? E uma pergunta, já tem alguma cerveja com essa moda toda do pistache que tá? Esse ano foi o ano do pistache, né? Ovo de Páscoa de pistache, tudo, Certo. tudo, né? Tudo tem pistache. Tem alguma cerveja da linha Austin que tenha pistache? Essa pergunta não tá, né? Você viu que me veio Não, agora. você me pegou de surpresa. Não, no momento Aí, ó, fica não. uma ideia, né? Fica uma Porque tá na modinha ideia. do pistache, tudo tem pistache. Imagina vocês Sim, lançarem a sim. primeira cerveja com É, Diferente, né? pistache. a Alsta tá sempre querendo inovar. Patenteia isso, Luciana, patenteia isso pra Vou gente poder. anotar e vou Né? Eu não sei se pesquisar. é porque ele é um grão, né? Ele é um grão, cara. Eu Sim, acho eu que vou pesquisar. ele daria um sabor legal. E quando for fazer essa cerveja aí com pistache, convida eu para participar do. Da degustação Com ali, né? Claro. Com certeza, com certeza. certeza, vou Eu sou um bom convidar. degustador Com e o pão tá certeza. maravilhoso. Que bom. Esse pão tá Totalmente diferente. maravilhoso. Quando, quando a gente pensa em benchmarking, Priscila, das cervejarias hoje que são referências do mercado, qual que é a cervejaria que é para você assim, se olha e fala, meu, essa é a referência que eu tenho para o meu negócio. Tem alguma cervejaria que hoje ela te traz essa inspiração? Olha, assim, Essa eu gostei mais dessa. Eu ia perguntar isso. olha, Qual das quatro você mais gostou? qual das 4? Tem a Eisenbach, né, Baden-Baden, Baden-Baden, Colorado. Colorado. Colorado, né, então eu acho que Existem seria isso. eventos de encontros de cervejarias artesanais para apresentar seus produtos? Existe essa troca? Vocês fazem parte de De grupos algum de grupo? cervejeiros assim que trocam ideias, experiências ou é uma Não, coisa. no momento não, a gente não se reúne. Vocês estão bem alemão mesmo, né? Vocês É estão bem bem alemão, alemão mesmo, bem né? alemão, não, a gente não se reúne. Entendi. Chegamos a criar um grupo tudo, mas aí não depende só da gente, né. Tem que ter também a iniciativa de outras pessoas, de querer se reunir, de se encontrar, mas, eh, no momento a gente não Olha, se eu reúne. pesquisei um tempo atrás, eu acho que vale a pena, para fins de estudo, tá? Certo, Existe uma associação brasileira, se eu não me engano, de cervejarias artesanais. E certo. eles classificam, existem premiações. Eu vou te falar, na minha opinião, a cerveja de vocês já é uma cerveja digna de participar porque de campeonatos, cara. Existem hoje associações brasileiras de cervejarias artesanais que buscam favorecer ou fortalecer esse relacionamento. Eu Certo. acho que eu vou pegar essas informações porque eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás e eu acho que é legal para vocês
conseguirem conteúdo e relacionamento com outras Trocar cervejarias experiências, ao né? ponto de escalar o negócio de vocês. Ok, vou Igual, anotar também. num dos negócios que nós temos, eu olho para as internacionais. Eu Certo, tenho que estar de olho no que o meu concorrente internacional ele está fazendo. O que de diferencial? Por quê? Porque eu olhando para ele, eu consigo escalar o meu negócio. Eu olhando para ele, eu consigo me inspirar. Né? Eu olhando para ele, eu consigo olhar internamente o que eu preciso corrigir. certo. Então, isso é bom porque, para nós empreendedores, isso também nos tira daquela zona de conforto de falar. Né? Então, eu acho, é uma associação muito legal. Eu acompanhei eles por um tempo, né? E eu acho que vale a pena investir um tempo nisso. Eu vou Certo, conseguir essas informações, Priscila, eu te mando. Vamos falar um pouco de vendas, né? Vamos falar ok. um pouco de como que funciona hoje o negócio da Alstom, né? Eu vi aqui que nós temos aqui, eu conheci vocês através de um evento, onde eu vi Certo. lá, e gente, a maior alegria de um homem é ver um tonelzinho, aquilo é um tonel? Aquilo é um O barril. Um barril de chopp barril, ali. e ter aquele Personalizado, né? personalizado, Personalizado. com aquele negócio maravilhoso. Aquilo é feito por Deus. Aquele negocinho Que que é você só coloca para extrair, frente, né? que você só vai extraindo e Pra coloca um trás pouquinho a para trás para espuma. botar a O espuma. elixir. Então você só vai ali servindo ali. Cara, aquilo é uma delícia. E ali eu vi que vocês têm o barrilzinho de 20, Certo. 10 litros, né? Hoje, como que funcionam as vendas da Alstom? Como que vocês trabalham o produto de vocês? Olha, as pessoas nos procuram. E é muito assim, um vai falando com o outro, né? Muito boca a boca. Então é dessa forma, entendeu? As pessoas vêm até nós. Então hoje vocês trabalham mais em eventos, Eventos, feiras, né? feiras, Porque eu já vi vocês em alguns eventos, sim, principalmente agora no meio do ano, que você tem a questão das quermesses, sim, né? sim, Eu acompanho vocês na rede e eu vejo também que você tem um produto engarrafado. sim. Então, e esse público, ele já compra, já é um público que compra o produto engarrafado, é uma estratégia? Como que funciona a venda desse produto já, vamos falar, semi-industrializado? Porque ele é engarrafado, diferente do evento, né? Diferente do chopp, você Diferente quer do chopp. dizer? É porque o chopp e a cerveja são produtos diferentes, é isso? O que difere é a forma de carbonatação. Porque aqui eu faço uma carbonatação natural e no chopp eu injeto o CO2, Entendi. né? Então é essa a diferença. Tá, Sim, eu tenho o público da cerveja, tenho o público do chopp e tenho o público do chopp e da cerveja. entendi. Entendi. Olha, Priscila, e assim, participando dessa questão de vendas em eventos ou festas de famílias ou quermesses, tem alguma experiência, vocês tiveram já alguma experiência, assim, alguma presepada que vocês entraram assim, que vocês falaram, caraca, velho, a gente achou que ia Onde eu fui me meter? estourar, e onde eu vim meter? Tem alguma experiência dessas? Tenho, Tem. inclusive eu fiz um post-it lá Ah, numa das câmeras que eu tenho, Pra não esquecer. para não esquecer nunca mais, então conta né? pra gente. Foi assim, a gente participou de um evento em São Paulo mesmo, e eu tinha um cliente fiel que me ligou: "Ó, você consegue me trazer um chopp assim, assim?" Aí é o que eu te falei, a oportunidade não passa 2 vezes na sua frente. A gente procura ter conhecimento, é aquela sabedoria, mas tem hora que falta. É o E emocionado, aí eu né? falei assim: "Olha, tô indo para um evento, tal", mas aí depois eu pensei: "Poxa, eu Mas a acho gente que tem a dava". desculpa, né? Ele pediu o Sim, chopp nos 47 segundo sim, tempo. nos 47. Tipo, tem pra agora? É. Sim. Aí eu falei assim: "Bom", depois eu pensei: "Puta, eu acho que", desculpa a expressão, mas eu falei: "De repente dava tempo de ir lá, deixar o chopp, depois ir para o evento", mas aí já passou. E o evento que a gente foi um fiasco. Então vamos Não lá. não Vocês foram foi, convidados pra um evento que o cara sim. ligou pra vocês nos 45. Cara, eu quero ter Não, seu o show. evento foi com O evento já estava antecedência. confirmado antes. Tá, Mas assim, o evento é sempre uma caixinha de surpresas. tem jeito. Então você vai com uma quantidade razoável e você não sabe o que vai acontecer, Aí vocês foram né? convidados pra um outro evento. Aí nós recebemos um pedido de um cliente já
né, Que era parceiro, sim, que já era tudo, acostumado. Fidelizado já. Sim. fidelizado. E aí eu simplesmente, assim, não consegui atender, porque eu estava naquela loucura. Você estava focado no Inclusive, evento. nesse dia, a gente foi atender uma outra pessoa em Osasco. Então a gente Sim. saiu lá de Embu-Guaçu, foi para Osasco, voltou de Osasco, veio para Embu-Guaçu, nos preparamos para ir para outra região de São Paulo, e nesse meio tempo essa pessoa nos procurou, E o né. que está escrito no post-it? Eh, "Opa, para, pensa", né. Não vai por impulso. "Ah, não consigo". A gente sempre consegue dar um jeito. E assim, você tá trazendo uma experiência que é uma coisa que o empreendedor. Quando você está começando o negócio, você acha que você tem braço para atender tudo, né? Com certeza. E aí você começa você vai criando uma certa musculatura. E eu sou da área comercial, acabo sofrendo muito, porque você acaba às vezes percebendo o seguinte: você está começando a gerar uma energia para projetos que você fala Desgaste. desgaste, e às Desgaste. vezes ele está te tomando tanto tempo, e às vezes as grandes oportunidades que poderiam fidelizar ou gerar valor agregado, você vai deixando passar, né? Sim, com Então, certeza. e aí você tem que dar aquela parada, dar a, a, a minha sócia, ela fala o seguinte, que toda árvore que está crescendo, para ela continuar crescendo bonita, você tem que podar. Então não é pecado você abrir mão, às vezes, de alguns clientes ou Sim, algumas parcerias ou alguns negócios que está fazendo, porque às vezes aquele galho, se você não podar, a planta não cresce. E às vezes você precisa gerar alguns processos de poda no seu negócio para que a árvore continue crescendo com, com beleza, né? E aí ela se prospera. Nos negócios também, às vezes a decisão de você aceitar um cliente novo ou fidelizar um cliente que já é um cliente parceiro seu é uma decisão. E irrita quando todo mundo quer tudo na mesma hora, né? ou não atender também é uma decisão. Ou não atender é uma Porque, decisão. inclusive, isso que você falou me fez lembrar, tem até um livro, até depois você pode pesquisar, que tem como coautora Ana Ribeiro, que é uma advogada muito bem conceituada, que fala como demitir um cliente. Então, até isso você tem que observar, que é o que você falou. Às vezes você está numa situação ali, faltando Sim. 5 minutos, né? A pessoa te liga, você até tenta dar um jeito, mas, né, é complicado. Olha, são coisas que eu venho aprendendo muito nesses últimos 8 anos, sabe? Essa questão de cliente. Eu sou da área comercial, eu sofro muito, Com mas eu certeza. Sei entendo bem que ele como é é também. necessário. E uma Sim, outra coisa que eu venho aprendendo na vida empresarial, Priscila, é que o não, ele é libertador. Às vezes sim. falar não, ele te liberta. Então isso é muito bom, Sim. discutir com o empresário, porque às vezes você está achando que você está fazendo um erro e na verdade você está Fazendo um bem, salvando tá fazendo um o bem. seu negócio. Se Sim, valorizar, né? E assim, eu não sei, hoje vocês estão localizados em Imbuguaçu, sim. certo? Hoje, qual que é o raio de atuação da Alstom em termos de negócios? Hoje vocês atuam mais na região de Grande São Paulo. Hoje, como que funciona essa operação de vocês? Olha, a Alstom vai aonde o cliente estiver. Inclusive, teve pessoas que adquiriram aí cerveja nossa que é lá do litoral, Então, meus entendeu? clientes lá de Catolé do Rocha, Paraíba, se quiser tomar uma Se cerveja quiser, a artesanal de gente só qualidade, vocês precisa despacham. achar uma forma de despachar. E quem quiser conhecer mais da história, quem quiser conhecer. Gente, a cerveja é boa, tá? Eu gostei muito dessa aqui, entendeu? É uma cerveja. Agora é a hora que eu vou fazer a propaganda, tá? Eu só vou Tá, tomar para fazer a propaganda, não é que eu tô certo. Com aproveitando do certeza. momento que eu tô, não, tá? Mas eu vou te falar, é uma cerveja leve, é uma cerveja gostosa. De entrada, né? E quem quiser se conectar com a Alstom, quais são hoje os canais? Então eu queria que você aproveitasse esse momento de compartilhar com a gente o Instagram, o telefone, e-mail, passa aí para nós assim, para as pessoas começarem a se conectar, né? Ela,
as suas tribos, as suas famílias, Sim, com né? E certeza. apreciarem. Gente, que cerveja equilibrada. Parabéns. Sim, com certeza. O nosso Instagram é @Austan e nós temos o WhatsApp que é Vamos soletrar pro pessoal, porque ok, às vezes se não, porque o nome ele é ele alemão. é Então alemão. é A de amor, urso, sapo e sapo, Austam, Tamm. Isso, É isso aí. isso. Continua. E nós temos também o WhatsApp, né, telefone, que é o 11 98696 4299. Repita. 98696 4299. Estivemos então com o Renan e com a Priscila da cervejaria Alstom. Foi uma tarde gostosa. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber de alguma experiência, se você quiser saber da receita, eles falaram aqui de 14 rótulos. Aqui no nosso bate-papo, se tivesse os 14 rótulos, eu acho que eu teria bebido os 14. Eu ia Os fazer essa 14, entrevista. você ia Então, sair daqui. se você quiser se conectar, é uma empreendedora que sonha, que vibra, dá para sentir isso aqui, entendeu? Então, se você quiser se conectar, procure no Instagram, no telefone. Eu queria agradecer, foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero receber. Pessoal da Igarapé, vocês já estão convidados. Eu quero escutar a história deles, eu quero escutar de onde saiu o Vale a sonho. pena. Pessoal da padaria, com certeza eu quero trazer aqui para comer muito confeitaria, pão e Saguá. conhecer a história desse pessoal. Então, muito obrigado. E você que tem uma história de empreendedor e você tem um sonho e hoje você transformou no negócio, seu convite está feito. DNA Cast é o lugar para escutar histórias e a gente inspirar pessoas e sonhos. Obrigado e, mais uma vez, um brinde a essa cerveja maravilhosa Alsta. É isso aí. Valeu, valeu. E a tua cerveja não tem, né? No final, quebrou tudo. Valeu, pessoal. Tá vendo? É um bate-papo e, é muito bom. Vamos fazer valendo agora? Isso foi só um... Só foi a prévia. Não, nada disso tá valendo. A gente primeiro Só foi a ensaia, prévia.